Olá pessoal, eu trouxe hoje mais uma técnica para vocês, onde nós podemos trabalhar também o tema família, ok? Então, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês se inscrevam no canal e deem um like aqui no vídeo para que a gente possa estar desenvolvendo mais vídeos para vocês. Então, inicialmente, essa é uma técnica onde nós pedimos para a criança falar sobre as pessoas mais importantes na vida dela. Então vamos supor que essa criança tenha colocado a mãe, o pai, o irmão mais velho, uma outra irmãzinha e ela, tá? Então vamos supor que ela vai e ela coloca essas pessoas. Ou ela pode simplesmente colocar duas pessoas da família e ela simplesmente não fala das outras, né? E aí a gente muitas vezes coloca, ela coloca o pai, a mãe, por exemplo, e a si mesma. E aí ela exclui aqui os dois irmãos, né? Então aqui quando a criança faz, a gente percebe essa técnica, isso aqui já vai dizer muita coisa pra gente, né? Então muitas vezes quando você coloca, mas não tem outras pessoas importantes, você não está esquecendo de alguém, né? E muitas vezes a criança vai colocar, não, nessa atividade eles viajaram, eles não estão por aqui, aconteceu alguma coisa com eles. Então isso aqui já mostra uma criança que ela realmente está com necessidade de estar sendo olhada por essa família, né? Ou então ela vai e coloca ela e mais um irmão e exclui o mais novinho, por exemplo, exclui o bebê da família. Isso também vai estar falando muita coisa sobre essa estrutura familiar, como essa criança está se percebendo, ok? Nesses casos, quando a criança, nessa técnica que eu vou mostrar para vocês, quando a criança exclui alguém, né, nós anotamos, mas num primeiro momento nós deixamos ela apenas com as pessoas escolhidas. Depois nós temos outras técnicas onde nós vamos trabalhar a inclusão dessa pessoa que não foi colocada aqui. Algumas vezes a criança vai incluir avós, tios, primos. Já tive criança, por exemplo, de querer colocar inclusive um amiguinho ou uma amiguinha da escola que é uma figura muito importante. Tá? Então aqui eu dei um exemplo para vocês de uma família onde a criança só colocou a família, né? Então essa é uma técnica dos símbolos, né? Dentro da arte-terapia nós temos um princípio fundamental onde o símbolo é o que unifica inconsciente com consciência. Então, dentro de um trabalho com crianças e também com adultos, o trabalho com símbolos ele é de fundamental importância, porque ele está falando sobre essa linguagem do inconsciente. Com as crianças, muitas vezes nós vamos utilizar desenhos, pinturas. Com os adultos, eu utilizo muito a técnica dos sonhos, que num outro momento eu trarei para vocês também. Então, a primeira parte dessa técnica, que é a técnica dos símbolos, fale para mim as pessoas mais importantes na sua vida. E aí a criança ela pode anotar, pode escrever. Se essa criança ainda não é alfabetizada, você pode anotar para ela as pessoas que são as mais importantes na vida dela. Depois você diz para ela que de repente surgiu, vamos brincar de jogo da imaginação, e vai vir um mágico. E esse mágico, ele pode transformar as pessoas em qualquer coisa no mundo. Essas pessoas podem virar objetos, animais, qualquer coisa. E depois elas voltam a ser pessoas. Ok? Então, nesse momento, você pede para a criança escolher um símbolo de transformação. Então, por exemplo, se a sua mãe fosse qualquer coisa no mundo, menos uma pessoa, o que ela seria? O seu pai, o seu irmão, o seu avô. Isso em relação a todas as figuras, a todas as pessoas que ela incluiu na técnica. Depois, num terceiro momento, você pede que a criança faça o desenho desses símbolos. Ok? Então, por exemplo, ela escolheu para a mãe, que a mãe seria uma princesa, por exemplo, o pai seria um príncipe e ela seria uma fada, por exemplo, você vai pedir que ela desenhe os símbolos e na setinha ela vai indicando quem é quem, na ordem que ela quiser. A ordem é importante, o tamanho desse desenho é importante, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Depois, num outro momento, nós pedimos que a criança
conte uma história. E nessa história ela vai incluir todos os símbolos. Crianças maiores, adolescentes e até mesmo adultos, que a gente pode estar utilizando essa técnica, você pode pedir que ela mesma escreva a história. Com crianças menores, muitas vezes, eu anoto, peço que a criança vá contando e eu anoto. E todas as vezes que aparecer o símbolo, nós sublinhamos, ok? Então, se a criança escreveu a história, e cada vez que aparece aquele símbolo, nós vamos sublinhando. Num outro momento, nós pedimos à criança, ou nós mesmos fazemos a leitura dessa história em 2 momentos. Primeiro momento, a gente faz uma leitura simples dessa história, e no segundo momento, nós vamos estar colocando, cada vez que aparece um símbolo, nós vamos substituir pelo nome. Então, por exemplo, se ela fala que a mãe é uma princesa, né? Então a princesa estava no castelo, minha mãe estava no castelo, e encontrou um lindo príncipe, encontrou meu pai. Então, nesse segundo momento, ela vai contar, vai ler a história substituindo. Lembrando que em alguns momentos vai ficar engraçado, vai ficar estranho, vai ficar, né, às vezes vai ficar realmente, num primeiro momento, parecendo que não faz muito sentido. Lembrando que nesse momento a gente vai estar trabalhando com o princípio de projeção. Toda a técnica onde a gente utiliza desenhos, pinturas, conexão com símbolos, nós estamos trabalhando com o princípio da projeção, ou seja, essa criança, essa pessoa está colocando aspectos do seu inconsciente, né? E a partir daí nós podemos entender uma série de questões. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo de um desenho, tá? Onde a criança escolheu para a mãe, essa primeira figura aqui é a mãe, que foi uma leoa. Ela escolheu o símbolo, a mãe seria uma leoa. O pai, ela escolheu uma banana, e fez a banana. Para ela escolheu uma princesa. E para o irmão pequeno, ela escolheu um pôneizinho. Quando eu pergunto para ela por que ela escolheu cada um deles, ela colocou, minha mãe é leoa porque a minha mãe é brava. Minha mãe é brava, ela tem uma juba bonita e leão dá medo. Quando eu pergunto por que ela escolheu a banana para o pai, porque é bonitinho, é engraçadinho. Para ela, princesa, porque eu sou a princesa. Eu tenho cabelo de princesa, eu gosto de princesas. E o irmão pôneizinho, porque ele fica me seguindo o tempo todo pela casa. Ele fica atrás de mim. Então, isso no primeiro momento é o que ela mostra. Quando nós vamos olhar de uma forma mais profunda, o que a gente pode perceber aqui? Ela se coloca como a maior figura. Então, ela é a maior de todos. Então, a gente mostra aqui uma criança que tem uma demanda de atenção muito grande. É uma criança que utiliza um comportamento, uma necessidade de chamar a atenção. Uma criança que tem dificuldade com não, dificuldade em lidar com frustrações, por exemplo. Que, embora a mãe ainda tenha uma influência maior sobre o seu comportamento do que o pai, né? O pai é a figura que está mais fragilizada aqui, ainda assim ela está maior do que a mãe. E o irmãozinho, que é o pôneizinho, que ela diz que é chatinho, que fica atrás dela, que perturba, né? É um irmãozinho pequeno, que está naquela fase de 2 aninhos, onde todo mundo acha bonito, acha engraçadinho, e ela tem uma relação muito grande de ciúme desse irmão. É uma menina que está em torno de 6, 7 anos de idade. Okay? Então aqui ela foi e ela relatou uma história, dessa história depois a gente pede que ela substitua, né? E mais importante até do que para a própria criança, porque muitas vezes ela não está tendo consciência do que ela está mostrando pra gente, mas ela já vai mostrar aqui para o terapeuta uma série de informações fundamentais. Como que ela se coloca dentro dessa família, né? Se ela se coloca muito menor, muito maior, se existem símbolos parecidos. Aqui, por exemplo, a gente teve 2 animais, né? Que a mãe é uma leoa e o irmão é um pônei. Então, realmente, a mãe ficava muito próxima desse filhinho pequeno, que é uma criança que tem muita demanda de atenção, né? Então, a mãe, e ela desenhou eles extremamente afastados, né? Ela está numa extremidade, a mãe está numa extremidade, o irmão em outra. E ela está no meio dos dois.
né? E era exatamente esse comportamento que ela exercia em casa. Toda vez que a mãe ia fazer o irmão para dormir, ela fazia barulho para acordar esse irmão, ela perturbava, ela chorava, né? Então ela trazia nas sessões muito ciúme, muito incômodo, né, desse irmão menor e essa necessidade tão grande de chamar atenção. O pai aqui, né, que ela se coloca, o pai está entre ela e a mãe, né? Porque o pai, ele, para a mãe justamente poder cuidar do pequeno, o pai começa a fazer a filha dormir, começa a sair mais com essa filha. Então, de alguma forma, ele fica também entre os dois. Então ela tem o irmão, que ela se afasta, e ela tem o pai, que acaba substituindo nessas atividades. Só que o pai, muitas vezes, por ter dificuldade em lidar com esse comportamento mais autoritário da filha, né, mais egocêntrico, né, ele vai e traz uma postura muito permissiva, né, uma postura de brincar muito, de excessivamente brincar com ela, excessivamente negociar com ela, né? Então não aparece aqui uma figura forte. Então a partir dessa técnica, que elementos que a gente pode trazer para a família? Necessidade desse pai se posicionar enquanto adulto, necessidade da mãe dividir a atenção entre os dois, entenderem a necessidade de demandas de atenção dessa criança, necessidade de ter clareza de limites, né, do lugar de cada um, né? Então, somente com esse desenho e trazendo essa leitura de símbolos, nós vamos ter muitos elementos para estar trabalhando com essa criança e com essa família. Então, essa é a técnica do jogo da transformação e que é um trabalho que eu utilizo em praticamente todos os meus atendimentos e é de grande valia para que a gente possa estar conhecendo melhor, além do que é dito numa anamnese, né? A gente colhe uma anamnese, uma série de informações e é muito importante, mas muitas vezes nesse momento onde a gente faz um trabalho com símbolos, nós vamos ter acesso a informações que muitas vezes nem os pais têm consciência, ok? Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até a próxima.